Olá, meu nome é Agatha, eu estou aqui para resolver uma questão da prova das Olimpíadas Brasileiras de Física do ano de 2015, da fase 1 do nível 3, que são para as pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio. Como a gente pode ver na questão, ela está falando que uma barra metálica, que está aqui, ela tem 100 centímetros e ela vai ser aquecida até ela dilatar numa variação de 20%. Se a barra varia 20% no tamanho, quer dizer que ela vai ter os 100 centímetros que ela já tinha antes, mais 20% de 100. E 20% de 100 são 20 centímetros. Então, o tamanho final da nossa barra vai ser 100 mais 20, 120 centímetros. Lembrando que a gente está falando de uma dilatação linear. E essa dilatação, ela ocorre somente em uma dimensão. Então, se você me falar, mas aqui tem um pedacinho aqui considerável que você desenhou. Você não está desenhando só uma linha. Mas aqui a gente vai desconsiderar tanto a largura da nossa barrinha, quanto a altura. Por quê? A gente vai tornar essas duas grandezas desprezíveis para a gente poder olhar só a dimensão do comprimento da nossa barra e ver o tanto que ela vai dilatar no comprimento. Então, o que a gente já tem de dados? A gente já tem que o comprimento inicial da barra é 100 centímetros, que o comprimento final 120 centímetros, e mais para frente na questão ele te fala que a temperatura da barra ela aumentou em 300 graus Celsius. Só que você deve estar se perguntando, graus Celsius, normalmente quando a gente vai colocar em equações, a gente usa o Sistema Internacional de Medidas. E para a temperatura, o Sistema Internacional de Medidas é dado em Kelvin, e aqui tem Celsius. Aí, normalmente, você tem uma fórmula que você transforma de Kelvin para Celsius, mas nesse caso aqui, a gente vai usar o Celsius mesmo, porque a gente só transforma a temperatura quando a gente está falando da temperatura em si, e não da variação de temperatura. Porque a variação de temperatura em Celsius e em Kelvin acontece da mesma forma. Então, se você varia 1 grau Celsius, você varia 1 Kelvin. Então, a gente não precisa fazer essa conversão aqui, a gente vai usar Celsius mesmo, que não vai fazer nada de diferente no nosso cálculo. Então, vamos lá. A equação que dá a dilatação linear de um material, ou seja, em somente uma dimensão, é essa aqui, ó. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que eu já explico o que é, vezes a variação da temperatura. E essa questão, ela está pedindo exatamente para a gente falar qual que é o alfa. E tá bem fácil, porque ele já deu todos os dados que a gente precisa para descobrir esse alfa. Então, a única coisa que a gente vai fazer é isolar o alfa e colocar os valores que a questão já deu para a gente. Então, vamos lá. Alfa é igual a delta L dividido por tudo que está multiplicando o alfa aqui, que é o L0, que é o comprimento inicial, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Então, agora é só jogar valores. ΔL é o quê? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Qual que é o comprimento final? 120 centímetros. Qual que é o comprimento inicial? 100 centímetros. Então, aqui vai ficar 120 menos 100, dividido por L0, que é 100, multiplicado por ΔT, é a variação da temperatura. E a gente vai continuar usando em Celsius, como eu já tinha dito. Então, 100 vezes 300. Agora, só continuar os cálculos, 120 menos 100, 20. E esse 20, eu já vou colocar ele em notação científica, só para dar uma adiantada no nosso resultado final, que tem que estar em notação científica. Então, vou colocar 2 vezes 10. Tem um 1 aqui, a gente pode colocar ou não. 100 vezes 300, quanto que vai dar? Vai dar 3 vezes 10 elevado a alguma coisa. E para isso é só a gente contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 3 vezes 10 elevado a 4. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,65, que multiplica 10 elevado a alguma coisa, que vai ser... Aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base, que é na base 10.
Então, você pega o expoente do numerador, subtrai do expoente do denominador. 1 menos 4, 10 elevado a menos 3. Só que se você for procurar essa resposta na prova da Olimpíada, não vai estar desse jeito. Vai estar assim, ó. Vou escrever aqui embaixo. Aproximadamente. A gente vai andar com uma casa para a direita aqui, porque a anotação científica, para estar certinha, ela tem que estar entre 1 e 9,999, só não pode chegar no 10. Então, vai ficar 6,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aqui a gente descobriu o nosso alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação linear do material. E vamos entender o que a gente fez. Esse alfa que a gente achou, a única coisa que ele faz na sua equação é te dar a característica do material. Você pode variar um material num certo ΔT, um material que tem um certo L0, e pegar outro material nesse mesmo ΔT e no mesmo L0, que ele vai variar de forma diferente. Então, por isso que a gente precisa desse alfa, o coeficiente de dilatação linear na fórmula, para a gente conseguir o resultado exato da nossa variação de comprimento.